Olha, Fala aí, ficou galera. meio alto ali. Não, tranquilo. Marcelo E aí, já pessoal, tá aí, tudo bem? chegando. Estamos aqui, eu e Emerson Dantas. Estamos ao vivo. Ao vivo já. Legal. Vão dizendo aí se o áudio Olha tá ok, só. pessoal do Instagram. A primeira a aparecer aqui, ó. Cristina de Carvalho. Pô, legal, Cristina. Obrigado aí Olá, Cristina. por dar um ok, sinal que a gente realmente está ao vivo. Bacana, pessoal. O negócio, a ideia aqui, então, é a gente compartilhar experiências que a gente tem aqui. Vim aqui pro Rio, cheguei hoje aqui no Rio, e aí logo eu pensei, né, cara, pô, vou ligar pro Emerson, convidar ele pra gente fazer uma live junto. Não é aquela coisa que, cara, na pandemia, né, o cara tá em casa, eu tô na minha casa. A gente chegou a fazer uma live na pandemia, Não, né, fez, cara? é, A gente fez, fez, sim, é. mas pessoalmente a gente não se conhecia. Não, minto, eu conheci Maurício quando eu fiz bootcamp para tirar a certificação CBPP aqui no Ele Rio. não tinha tanto CBP. cabelo branco e não usava óculos. Né? Eu tinha menos roupa, uns 20 quilos a menos também. Mas aí, cara, assim, essa oportunidade de a gente estar junto, né, e trocar essa experiência é absurda, assim. O pessoal que me acompanha sabe, assim, quando eu falo assim, quando fala automação, e de verdade, fala automação de processo, fala assim, cara, procura Maurício Bittencourt nas redes sociais, legal, no canal dele, porque para mim é o cara, referência Brasil de automação de processos, é Maurício Bittencourt, de verdade. Olha aí, o pessoal chegando aí. Legal, obrigado. Oi, cara. Oi, amigão. Bacana. Então, pessoal, a ideia aqui, a gente tem aqui uns tópicos que nós elencamos aqui. Tá? Só alguns. Ficou grande a lista aqui. O Emerson falou assim, cara, tem muita coisa muito técnica aqui, Maurício. Tira essas coisas aí e tal. E, de repente, vai ficar muito... Tem que me enquadrar legal no Instagram aqui. É diferente do enquadramento do Instagram. Um é vertical, outro é landscape, né? E outro é... E aí, a gente fez uma lista aqui, né? Para a gente criar uma... Conheci o Maurício no primeiro... Olha aí, Marcelo... Primeiro BOMRS. BPM Day. Tá, BPM Day. Legal, cara. Teve BPM Day hoje, né? Lá em Porto Alegre. Porto Alegre, tá tendo. E aí eu conversei com o Emerson pô, na primeira, né, cara? Que legal, cara. Pô, bacana. E a gente se conhece de lives e de coisas assim, de mundo de internet e tal, dessa coisa da pandemia aí, né? E o legal, assim, tocar no cara e estar aqui, né? Então, a ideia é assim, a gente compartilhar bastante conhecimento de coisas que a gente já viveu, né? E também uma deficiência, assim, uma deficiência não, uma coisa que a gente tem visto em muitos projetos que a gente participa, de treinamentos e tal. Muitas pessoas têm pouca noção, assim, sabe, sobre automação, até às vezes, né? Ou quase nada, né? Alguns conceitos até que a gente poderia, de uma certa forma, ajudar as pessoas e tal, e construir um conhecimento aqui. Com todos vocês. Aí, logo de cara, o Emerson atendeu aí o pedido e aí a gente alugou aqui um espaço, se vocês perceberam, aqui a gente está no escritório virtual da Regus, e aí eu vim aqui para o Rio para aquele evento que nós vamos fazer amanhã da Camunda, na Spaces, está todo mundo convidado aí, e acabei de fazer um post. Oi. O Emerson me ajudou aqui para usar um texto carioca aqui, né? E aí, fiz um texto, né? Com um fundo aqui, o cenário, assim, do Pão de Açúcar, Marina Glória, e a agenda do evento de amanhã. Dá uma olhada lá no LinkedIn, que ficou bem legal aquela foto. Então, essa ideia aqui da gente... Olha aí, mais gente aqui, ó. Rodrigo Silva. Bacana. Rodrigo. Fala aí, cara. Beleza. O pessoal tá botando bastante feedback aqui. Muita gente do LinkedIn e do YouTube, olha aí. E lá, como é que tá? E no Instagram, galera chegando aí, ó. Vamos ver ali, deixa eu ver quem tá ali. João, Fran, tudo bom? Cecília, lá de Sergipe. Fala aí, galera, beleza. Só não vou conseguir responder aqui o aceno, porque tá longe aqui a câmera. Mas vão dando feedback aí se vocês estão ouvindo direitinho também, tá? A gente colocar aqui o microfone para ver se a gente consegue vocês captarem o áudio aqui bacana. Então é uma Ask Me Anything, né? Uma coisa bastante comum lá fora, né? Ama Live, né? Ask Me Anything, pergunte-me qualquer coisa e a gente junta vários. Olha aí, rapaz, esse aqui é legal, esse aqui nos segue bastante aí. E aí,
referências. Obrigado, valeu, cara. Valeu. Começamos bem aqui, ó. Acompanho o Emerson. Aí, Emerson, partista aqui, ó. Opa, desde que ele deu uma palestra na universidade. Olha aí. Pô, valeu, Rodrigo. Valeu. Bacana, pessoal. Legal, a gente faz um trabalho aqui e é legal o feedback de vocês, né? E não só o feedback de vocês, vindo daí, né? Mas vocês dando voz a vocês, que nos seguem, e a gente influencia de certa forma, né? E também aqui o objetivo é fazer uma troca de seguidores, né? Isso é uma prática muito comum dos YouTubers e tal. Então, quem é da rede do Emerson, que está lá no Instagram e tal. O meu Instagram não é muito forte, né? Você usa mais LinkedIn, né, Maurício? LinkedIn e YouTube. E aí, então, quem quiser entrar no LinkedIn, só mencionar. E aí, olha aí os caras de Caxias do Sul. Opa! Serra. Olha aí, Barzanello, Marcelo Neves, Rio dos Santos. Olha aí, grande. Esses caras aí são referência, rapaz. Eu fiz um curso do Barzanello, que é muito legal, né? Que é do Business Agility Getting Real. Bem legal. Pô, bom, Rio. Cara, Rildo, eu nunca fiz curso dele. Mas eu já peguei material de Rildo já lá nos primórdios, assim. Rildo é um dos primeiros a compartilhar. Exatamente. E eu acho que isso é bacana, assim. Acho que quando o Maurício vindo aqui para o Rio, né, me chamar para a gente fazer essa live, eu acho que isso é um ponto muito bacana, porque BPM é uma comunidade que se ajuda muito. Muito. Então, assim, a gente, cara, aonde a gente vai, tipo, eu fui no BPMD em Brasília, tive com o Ulisses, tive com o Menelau lá no BPMD. Então, assim, é uma galera que se ajuda muito, e isso é muito bacana, assim. Acho que, falando de, antes da gente, até a gente entrar em automação, falando de carreira, isso é networking. Cara, vai para um lugar, liga, pô, cara, tô aqui, vamos fazer um conteúdo junto, vamos fazer um podcast, uma live. E, cara, é um negócio que é só a gente se juntar e fazer, não tem muito mistério, assim, a gente se junta e faz. Então, assim, hoje... e tem uma coisa também, né, Maurício? A gente não tem hora para terminar, né? Não, tem. 7 horas, cara. 7 horas. Então, às 7 horas a gente finaliza. 7 horas o pessoal da Regos nos bota para rua. Até às 7 a gente está por aqui. Então, e outra coisa também que eu tenho notado, né? As lives, eu tenho assistido outros assuntos, né? Eu não assisto mais TV nenhuma, né, cara? Nem TV a cabo. E eu sou um consumidor ferrenho, assim, de canais no YouTube, né? E ultimamente eu tenho assistido muitas lives de mais de 3 horas, né? Sim, isso tem crescido muito. Inclusive, isso aqui vai ficar gravado para a eternidade no YouTube e muita gente vai assistindo 20 vezes, aqui, né? 5 vezes, né? Eu assisto muita coisa no 1.5 vezes, né? E eu tenho o YouTube Premium, então eu faço download de muitos vídeos e no voo agora eu estava assistindo uma live, né? Então, eu baixo no meu celular, né? Eu comprei um celular com bastante memória e baixo essas lives todas, fica um backlog para assistir muitas coisas, muita coisa, economia, né? Muita coisa. E aí depois eu assisto, né? Então, muita gente aqui que talvez vai querer saber sobre... eu sei que a interação aqui é muito legal, né? Assistir ao vivo é muito legal e poder interagir, trocar ideias aqui, colocar perguntas, né? É o Ama Live, né? Ask Me Anything. E aí, quem depois quiser assistir, isso vai ficar para a eternidade aí no YouTube. E no Instagram e também no LinkedIn. Legal. Tudo. A Alessandra está ali mandando abraços nos dois. A Alessandra de São Paulo e a Alessandra. Muito bom. Muito bom, gente. Muito bom. Legal. Bacana. E achei o link por aqui, deixei o YouTube. Boa. Tá. O LinkedIn avisou. Tá. Legal. Então, opa. Vamos ver quem mais aqui colocou assistindo. Desde o México. Pô, sabe que surgiu ontem um capítulo novo dos usuários de Camunda lá no México. Que maneiro, hein? O México tá mil aí, né? E, também a América Latina é uma coisa que a gente se ajuda muito, né? Eu ajudei a formar o capítulo do Peru, há um tempo atrás. O pessoal do Peru fez o curso comigo, né? Fez a certificação, incentivei eles a fazer a certificação aqui no Brasil. Eles vieram aqui para São Paulo, fizeram o meu curso online preparatório para certificação. E aí o primeiro evento de lançamento do capítulo lá em Lima, eles me convidaram, cara. Me trataram lá como um keynote speaker da gente. Foi muito legal. Que bacana. Fui com a minha mulher, meu filho lá, comida muito diferente, um lugar muito agradável, pessoal muito gente boa. Então, a América Latina também, né, pessoal?
Se não entender, aí botam aquelas legendas depois aí, né? O nosso português aqui, ou então um portunhol, e vamos em frente. Legal. Então, primeiro assunto que eu queria... Vamos trazer conteúdo aqui, né? Estava conversando aqui com o Emerson. E por onde começar? Vamos começar pelo início, pela modelagem, pelo mapeamento, pelo levantamento e tal. Mas, antes, assim, como nós vamos definir, assim, né, desafios na automação de processos, né? O que é uma automação de processos? O que você entende por uma automação de processos? Quer que eu fale ou tu fala? Não, fala tu. Automação, cara. Eu não tenho nem coragem de falar de automação perto de tu. Então, eu trabalho com automação desde 2005, né? E trabalhei com Beeple, lá no Intelli, né? Então... Intelli, lembro do Intelli. A solução do Intelli morreu, né? Mas lembro. É uma solução... A história é longa, mas não vou contar de novo. Eu já contei várias vezes essa história, como é que eu cheguei nisso, mas foi através da anotação BPMN, né? Que foram os caras que criaram essa anotação, e eu fui entender, porque eu trabalhei com um pessoal que era de Lean, né? Eu precisava compreender uma ferramenta, uma técnica que eu pudesse acompanhar esse pessoal, porque eles estavam muito à frente de mim nessa época, né? O pessoal de Lean. E aí eu encontrei a BPMN e descobri que a BPMN funcionava, ela rodava. Além de você fazer o desenho rodava. Então, tinha uma metalinguagem por trás e eu fiquei alucinado, porque eu era da área de TI, né? Então, eu descobri que aquilo rodava. E aí eu entrei a fundo, assim, a saber o que era essa anotação, e entrei com os caras que criaram a anotação. Que a anotação BPMN, antes da OMG, ela foi criada por um consórcio de empresas, que era a BPM-Org. E os caras que criaram essa BPM-Org eram caras que lideraram esse grupo, eram da Itália. Aí eu entrei em contato com os caras para de encher o saco aqui, vem aqui fazer o curso com a gente. E eu fui lá fazer o curso, e lá eu descobri, né, a automação e tal. E durante o curso, no prédio que tinha a empresa, tinha uma empresa que foi comprada pela IBM depois, especialista em Business Rule Engine. E eu nunca tinha visto falar em Business Rule Engine, né? E naquela época, isso foi em Redwood City. E aí, naquela época, justamente numa coincidência, eram os 10 anos da linguagem Java, e era Sun ainda, não era a Oracle ainda. Tinha um evento no Moscone Center, em São Francisco, e eu fui nesse evento que era os 10 anos do Java. E eu saí nos estandes procurando Rule Engine. E eu, como estava com inglês muito ruim na época, eu perguntava Rule Engine. Aí os caras perguntavam papel, motor de papel, né? E aí um cara chegou para mim assim, I understand, Rule Engine. Aí o cara pegou um papel e escreveu para mim assim, Drules. Eu nunca tinha ouvido falar sobre Drules. E apontou um stand para mim e disse, olha, vai lá falar com aqueles caras lá. Aí eu fui lá falar com os caras, e os caras tinham um motor do Drules, e aí depois eu descobri que o motor de regras do Drules funcionava com o Intelli. E durante o curso que eu fiz lá na Intelli, os caras já tinham essa pegada de não ter raia. Olha só que louco, né? E já tinham essa pegada de que você tinha que usar modelos distintos para modelar processos e modelar regras de negócio. Na época a gente não falava decisões ainda, falava em business rules. E aí a gente falava muito de tabelas de decisão. E a gente não tinha ainda os diagramas mais alto nível de tabela de decisão. E dali para frente, eu nunca mais consegui fazer gateway encadeado. Sabe aqueles gateways? Que eu sempre brinco, né? Os diagramas macarrônicos e tal. E eu fiquei alucinado por aquilo, porque era mágico para mim, né? Tu desenhar e poder executar. Sim. Executar o processo. Então, isso, para mim, assim, foi uma quebra de paradigma e talvez até muito à frente daquele tempo. Então, até na Deca, ela fez uma entrevista comigo, assistam o podcast da Deca aí, que foi muito legal, que eu fiz com ela, que ela me perguntou, pô, Maurício, teve algum momento que você quis desistir? E eu falei, eu tive mesmo, porque eu trouxe um assunto que não estava ainda o mercado assimilando 15 anos atrás, né?
Parece que você é um louco falando de um assunto. Então a gente já trabalhava com automação do processo e regras de negócio desde aquela época. Porque esses caras lá fora já trabalhavam com isso há muito tempo, né? Então, aí o que acontece, né, cara? Quando você abre uma janela, você não quer mais entrar, né? Aquele caminho que você tinha, né? Aquela história quando a mente se abre, ela não se fecha mais. E aí o que aconteceu, né? Aí surgiu a BPMP, né? A gente montou a BPMP, porque eu comecei a dar treinamento sobre isso e tal, para algumas early adopters, né, no Brasil. Aí eu falei, eu vou dar alguns treinamentos aí, que algumas pessoas vão se interessar por isso, né? E aí começou a ter uma certa exposição, o Gart viu que eu estava criando algum barulho no mercado e disse, cara, vem cá, vamos montar a BPMP junto com outras pessoas e tal. E aí eu me tornei o cara que fazia a parte de tecnologia. Né? Mas então, dando um contexto de como que eu descobri a automação de processo. Mas o que é a automação de processo? É você pegar o modelo que você tem numa documentação, né? E esse modelo, ele é um modelo que executa. Então, você nunca vai ter a documentação desconexa daquilo que você está rodando. Então, você não tem desenhos diferentes daquilo que está realmente rodando. Tá? Além disso, aí os conceitos foram evoluindo. Tá? Hoje, eu entendo que a automação de processo está muito mais ligado aos métodos ágeis, tá? Que é os modelos de BizDevOps, né? Que é desenvolvimento de negócio, mapeamento, design de processo, a parte business, o desenvolvimento, a automação e as operações. Porque não adianta você só simplesmente automatizar, botar para rodar e tá, beleza, primeira versão do processo. Então você tem que ter não somente a tecnologia para isso, também as técnicas para isso, mas tem que ter toda uma cultura ao redor disso, de você saber que esse processo nunca estará pronto. Ele nunca estará pronto. Tá? Exatamente. Isso é uma coisa que o pessoal de projeto, eu já fui PMP na minha vida. Projeto, uma definição de projeto é você começa, inicia e termina e entrega. Né? Então, até ontem eu estava conversando com o pessoal, até me irritei com o pessoal, porque era assim, a ideia de fábrica de software, sabe? Aquela coisa assim de uns caras que vão lá, mapeiam, levantam os requisitos, entregam para alguém que seriam os desenvolvedores, e depois alguém que implanta e vai acertar o mosquito na primeira vez, né? Aí eu falei, pessoal, que próximo old school que vocês estão fazendo aí, né? Então, como isso vocês estão lá longe ainda, né? Então, a automação é isso. Então, a automação também aí encaixa um pouco com aquilo que a gente vai falar, que é um conceito fundamental. É você ter uma instância do processo de ponta a ponta sendo automatizada. Então, você tem uma sequência de passos, né? Que você automatiza, que vai criar filas de trabalho, vai integrar pessoas, vai integrar sistemas, vai integrar robôs, né? Vai integrar business rules, né? Motores de regras e tal. Então, ele vai orquestrar esses outros componentes, né? Para fazer essa entrega numa outra ponta. Tá? E isso vira um software, né? E cada vez mais você tem menos código para isso, né? E aí você tem manutenabilidade mais fácil de fazer isso, né? Então, basicamente assim, a automação de processos é uma forma diferente de você desenvolver sistemas. Sim, né? sim. Não deixa de ser. E a minha área, né? Eu sou analista de sistemas, formado na PUC, turma de 94. Aí, eu não sou de sistema. Eu sou matemático de formação, eu sou lógico, mas sistema eu não sou. Mas eu queria pegar um gancho disso daí, Maurício, porque... Antes eu tenho um grande amigo aqui. Opa, fala aí. Pô, velho, olha só. Esse aqui é um grande amigo meu. Trabalhou comigo, cara. Opa! E ele está recebendo agora... Ele vai descobrir o que é o amor incondicional. Opa! Quando nascer 2 meninas. Gêmeas. Ele está recebendo parabéns. O amor incondicional em dose dupla. Parabéns. Que legal, cara. Parabéns. É uma dádiva ter filho, é uma dádiva. Olha aí. Tá, mas segue aí, cara. Pô, esse cara merecia muito tempo. Não, merece.
Ó, tu ganhou uma caneta nova aí, ó. Ó, ganhei aí, olha aí. Camunda, ó. Ah. Alemã, rapaz, tá pensando que... Não, mas eu acho que é importante esse contexto, porque se a gente for um pouquinho antes, a gente começa a pegar aí também um histórico de automação. Então, chegou a automação. E a gente tem uma mania de senso comum de achar que quando chega uma novidade, a gente tem que aplicar aquilo dali da forma que alguém pensou. Foi assim que aconteceu com a reengenharia, né? Vamos fazer reengenharia. Vamos, um monte de empresa quebrou porque não precisava fazer reengenharia alguma. E aí, quando a gente pega esse histórico de como surge o BPMN, surge lá antes, né, da organização, a gente começa a pegar também um histórico de pessoas que estão acostumadas a fazer fluxograma. E aí, a gente pega a galera tentando fazer fluxograma utilizando BPMN. Então, a gente tem um problema que eu acho que é bem anterior, que é não entender direito o que é a modelagem e para que eu vou automatizar alguma coisa, né? Quando a gente pega aí, vamos fazer, eu canso de ver assim, professor, vamos fazer um fluxograma no Visage. Assim, mas o Visage não serve para você fazer fluxograma, mas o Visage serve para fazer fluxo. O Visage você faz um fluxo no conceito abstrato, é um fluxo de atividade. Mas não é para você fazer fluxograma. Fluxograma é uma coisa, BPMN é outra. E aí, quando a gente começou a inserir raias, o BPMN trabalhando com raias, e a galera querendo fazer fluxograma utilizando o BPMN, começa a fazer uma bagunça absurda do próprio conceito de modelagem. E aí, você estava falando, aproveitando aqui o alemão, cara, 13 anos atrás, eu comecei a trabalhar com EPC. Que aí, para mim, foi uma grande descoberta. Evento. Exatamente, evento-atividade. Entender que a gente poderia... E evento é bem diferente, você pensar em evento. É bem diferente pensar em evento. E hoje, pode perceber, assim, acho que a galera que está vendo a gente, muita gente tem dificuldade de entender o que é evento em processo. Transforma evento em atividade, evento que... eu tenho um evento aqui, o evento é analisar alguma coisa. Não, o evento não analisa nada, o evento é um marco, é um evento, é alguma coisa que aconteceu. E aí, quando a gente começou a trazer esse conceito de EPC, que você não precisava de raia, por exemplo, muita gente não se sentia à vontade de trabalhar com EPC, e muita gente hoje não se sente à vontade de trabalhar com EPC por dois motivos. O fato de não ter raia incomoda, porque as pessoas querem ver praticamente uma matriz de responsabilidade no fluxo. A gente não vê uma preocupação de entender o processo, como ele funciona, mas sim quem executa o quê. Isso, para mim, é um grande problema quando a gente vai trabalhar, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos entender o processo. E aí, vamos entender quem faz o quê. Cara, aí é comum, tu deve pegar 1 milhão de casos desses. Vamos automatizar um processo que passa por 30 alçadas de aprovação. Mano, não faz sentido um processo passar por 30 alçadas de aprovação. É o controle do controle do controle do controle do controle. Então, eu acho que a gente pega aí um ponto inicial também, o Maurício, que é o entendimento do que é fluxograma, para que eu desenho fluxograma. Então, acho que teve uma migração da galera de métodos que começou a querer trabalhar com o processo e começou a querer trazer os conceitos de métodos para conceito de processo para o conceito de automação. E aí a gente começa a embolar 1 milhão de coisas. Enquanto eu estou falando aqui, o Maurício já está desenhando processo ali no Camunda. Quer fazer uma Ele quer fazer uma demonstração ao vivo. Do que é evento? Não, porque eu acho que é um conceito importante, evento. O BPMN ele trabalha com o conceito de evento. E aí a gente vê, por exemplo, no fluxograma, um exemplo bobo, antes da gente entrar na automação em si. É bom exemplificar, né? A gente é professor. Eu acho que é bom exemplificar, sempre é bom. Mas, por exemplo, no fluxograma, a gente começava com aquele desenho que escrevia início, e terminava com um desenho que escrevia fim. Isso aí é um grande erro que se tem. Aí quando você desenha BPMN, diagramas, né? Você tem... Início do quê, né, cara? Início do quê? Você tem um evento inicial, um evento final. Aí eu pego um evento inicial e escrevo início. Eu pego o evento final e escrevo fim. E eu me pergunto assim, cara, isso para mim é um grande pleonasmo de processo, porque chamar um evento inicial de início e chamar um evento final de fim não faz muito sentido. Então, o que é o evento, né? Para que esse evento serve? Eu acho que muitos projetos de automação, eles não vingam porque a gente não entende a necessidade dessa automação e a gente quer transformar uma coisa que é de organização e métodos para automação, para automatizar alguma coisa. Eu acho que isso gera um grande problema.
Agora não, agora exemplifica aí o negócio dos Ah. eventos aí, porque... Vamos ver se funciona aqui. Vamos ver, bota aí. Vou botar na tela aqui pro pessoal. Tem um outro computador. Aí, acho que foi. Ó, quem tá no Instagram não vai conseguir ver o exemplo do Maurício. Mas olha só, vocês podem acessar, vocês podem entrar aí na minha bio, que tem lá o link para o YouTube. Então, se vocês quiserem migrar para o YouTube, fiquem à vontade, tá bom? Porque lá vocês vão conseguir ver o exemplo aqui ao vivo do Maurício fazendo no Camunda, explicando o que é evento. Vai ser sensacional. Tá aí um evento com interrupção, né? Então, ele vai esperar na sequência. Isso é um evento, né? E como as pessoas são muito orientadas a dados. Então, quando você pensa fluxograma, geralmente o pessoal faz o gateway, né, aquele desvio com base em dados. E geralmente trabalha com a pergunta no gate, sim, não. Né? Sim. Que também é outra questão que eu já tenho alguns webinars meus bem antigos lá no meu canal, né, que eu falo que gateway não é um ponto de decisão, né? Gateway é só um desvio. A decisão acontece antes. Então, aqui, o que está acontecendo nesse ponto aí? Ele está esperando algo externo ao processo. Só que as pessoas não entendem muito bem isso, né? Por quê? Porque, olha só, eu simulei uma instância aqui. E esse é o grande problema de modelagem. As pessoas, para modelar para processos de mapeamento, modela de qualquer jeito, porque o papel aceita tudo. Sim. Agora, quando você modela para processo, para executar o processo, você não modela o físico, você modela o lógico. E aí, aquilo que é lógico, as pessoas não conseguem tocar. O cara que é sinestésico, ele perde o chão. Sim. É mesmo que tirar as raias e piscinas, ele perde o chão, né? E aí, o que acontece? O evento, nesse caso aqui, quando você modela, a grande dica é você seguir a instância. É você modelar na instância, não modelar por onde passa o processo, nos departamentos. E aí aquela história, né, de sempre começar com uma raia e colocar todos os departamentos e aí começar a fazer o que os departamentos fazem. Né? Eu sempre falo, não, pô, uma vez eu fiz um processo de uma gráfica, você tem que seguir o livro. Não, o caminho do livro. Por onde esse livro passa, né? Então, aqui, ó, olha só, a instância foi iniciada, então ele está esperando algo externo ao processo chegar para ele dar sequência. Tá? Ó, e aí, durante esse processo aqui, eu vou ter escopos que eu posso interromper ou fazer algo em paralelo. Com uma interrupção ou com alguma coisa externa, de eventos externos também. E muitas pessoas não entendem isso. Aí, agora eu vou botar 2 instâncias para rodar aqui. Vou botar várias instâncias. Olha ali, ó. E aí eu posso ter vários eventos saindo aqui e alguns interrompendo e outros tendo caminhos paralelos. Tá? Isso é o que você estava falando. O EPC já tinha isso lá atrás. Sim. A BPMN já tem isso desde 2004, quando foi surgida a BPMN. Uma das coisas mais legais da BPMN, vou tirar aqui para o pessoal do Instagram não reclamar da gente. É que a galera que já migrou pro YouTube. Ó, Carolina, Carol Conde e Carol. E aí, uma das coisas muito legais da BPMN 2.0 é que ela está há 10 anos estável. Sim, sim. Isso é uma coisa fantástica, porque ela realmente cobriu todos os patterns. E aí é um grande desafio, ninguém conseguiu achar um pattern novo. Sim. Para dizer assim, olha, tem que mudar, fazer a 2.1. Saiu a 2.02, alguma coisinha. Há 10 anos esse desafio ninguém faz mais. Por quê? Porque ela realmente cobriu tudo. Cobriu todas as possibilidades. Então, com a BPMN, você consegue fazer tudo na sua empresa. Sim. E o legal é as ferramentas que conseguem ter uma cobertura. E eu sou um grande... Não é à toa que eu trabalho com a ferramenta dos caras da Camunda, né? Eles têm uma cobertura de quase 100%, né? 95% na versão 7 dos elementos. Bacana, tanto na modelagem tem 100%, né? Praticamente 100%. Mas na automação, eu acho que tem uns 90%. Então eu consigo quase todos os eventos. Eu só não tenho aquele gateway complexo,
Tem as coisas assim Que no fundo aí. Cara, como é que você usa um game complexo? Fala aí. Uma das coisas que amanhã, na versão 8 agora, ela tá ainda faltando algumas coisas, né? Uma das coisas que amanhã vai ter o Félix Miller. Eu convidei ele, fui para a Alemanha agora no Camundacon, e eu estava lá direto com ele e convidei o cara pessoalmente, o cara aceitou na hora. Pô, né? que bacana. Amanhã ele vai estar remoto no evento. E uma das coisas que ele me falou é muito legal. A versão 8 não tinha o gateway inclusivo. Para quem... pessoal, vamos botar de novo aqui. Bota aí. O gateway inclusivo é esse aqui, ó. Eu acho ele extremamente importante porque, para algumas regras de negócio, ele... Cara, no fundo, vou te falar, eu uso 3 gateways. Eu uso o inclusivo, o exclusivo e o paralelo. E o por evento, não? Por evento, quase nunca, porque dificilmente vai projeto de automação. Uhum. Então, eu quase não trabalho com evento também. Acho que esse aqui não vai ter, cara. Ver se tem. Já tem aí. Inclusive, já tá aqui, ó. Tá? Esse aqui, o da bolinha, é o inclusive, tá? Ele só não vai simular. Mas uma coisa interessante, né? Vamos transformar ele aqui em evento based. E vamos tirar isso aqui. Esse aqui também é outra coisa que pouca gente usa, né? Que é o com base em eventos, né? Então vamos botar aqui. Receber uma mensagem, estourar um prazo. Eu acho que pelo próprio fato das pessoas terem dificuldade em entender o que é o evento. Então. Né? No fundo. Tá aí. Mas a gente está aqui com a live, como é que é o nome da live? Desafios, né? Desafios de automação, é isso aí. O maior desafio da automação, eu já te digo, é a capacitação das pessoas. Sim. As pessoas acreditarem nas coisas, né? Porque no momento que você tem vamos simular aqui. E vou simular, vou rodar aqui. Quer ver um exemplo para quem está começando? Cara, o que você gosta de instância e tudo mais? Imagina que isso aqui é uma fábrica de bolo e está passando um monte de pedido de bolo. É um monte de bolo assando aqui. Tá ali, ó. Ele está parado ali, ó. Aí, então, como ele é exclusivo, ele está esperando um dos eventos. Eu estava esperando aqui uma autorização do gerente, uma interrupção da agência regulatória ou estourar um prazo. Estourar o prazo é externo também. Aí estourou o prazo, ele dá sequência por aqui. Ficou meio ruim, mas, tá? Então, isso aqui é o outro evento. Mas esse gateway aqui que eu estava falando, voltando aqui ao assunto, né? A gente acaba indo para outro assunto, né? Esse gateway aqui que eu estava falando, que é o inclusivo, tá? Foi uma contribuição da comunidade. Bacana, isso eu não sabia. Pô, cara, que legal isso, né? Não sabia. Não foi um cara lá da engenharia que realmente foi lá e... eu acho que nós temos que priorizar isso aqui no backlog e vai entrar agora e nós vamos colocar isso aqui na versão 8.2. Não. Estava na 8.0, um cara lá desenvolveu, mandou para os caras lá no código, ele foi lá e deu um pedido de... esqueci o nome, como é que é? O pedido lá... fugiu a palavra agora. Lá no GitHub você pede lá para... Olha, eu implementei isso aqui, o que vocês acham aí? Aí os caras olharam o código, o cara implementou aqui, vamos aceitar. E aí aceitaram o código. Pô, que maneiro. Porque o código é open source. Sim. É tudo aberto. E essa é a grande loucura do open source, cara. O open source, ele tem gente lá preocupada com o código, claro, com a qualidade do código e tal, mas o pessoal quer melhorar o código. E esse motor, que é o Zib, ele é um motor fantástico, né? Ele foi todo reescrito e tal. Então, esse gateway inclusivo foi acho que ele vai falar isso amanhã, acho que da versão 8.1 agora, né? Porque já está aqui, ó. Esse negócio na nuvem é legal, né? Não precisa baixar uma atualização. Sim, né? já está lá, né? Vamos ver quem mais está falando aqui, ó. Fala aí, Maurício. Não esquece de convidar. O Carlos Eduardo, aquele cara que me ligou aqui. Tá. Pô, e aí, Carlos? Valeu, cara. Pô, tem que botar uma fotinha aí tua, cara. Não esquece de convidar o pessoal para o Meetup de amanhã e concorrer a um sorteio de camisa da Keep for You. Pô, nem sabia que vai ter sorteio, cara. Pô, show. Legal, meu. Bacana. Fábio tá lá no Tennessee. Grande. A Carolina, que estava no Instagram, veio para cá. Carolina, vem para minha rede aqui também. Grande Fábio do Tennessee. Carolina é fotógrafa.
Carolina é fotógrafa, ela que tira minhas fotos. Pô, Gente boa pra caramba. pô, Podia ter Ricardo, aproveitado pô, hoje para tirar amanhã, as fotos. não, no evento amanhã. Carolina, vem amanhã aqui na Spaces, aqui na Cinelândia, Teatro Riachuelo, tirar umas fotos com a gente aqui. Aí a gente faz aqui uma vaquinha, a gente paga aqui. Sério mesmo, vamos falar com ela, para tirar umas fotos aqui, se ela pode. Fábio, eu vou pro Camundacon New York em 20 de setembro a 30 de setembro. E eu tenho que dar uma chegada aí no Tennessee, tomar um whisky contigo aí, cara. Pull request, olha aí o cara, pô, o cara sabe tudo, né? E aí os caras, ele pediu um pull request e os caras aceitaram o pull request dele. Grande Fábio, obrigado, cara. Esse aí é um cara, gente muito boa. Ó, o Rodrigo perguntando aí, ó. Ó, Fábio, somos todos nerds de processos. Boa, Fábio. Eu acho legal, eu já te contei isso aqui, né? Lá na Acreditas, o pessoal é hacker de processos. Eu lembro desse. Legal, onde é que foi que a gente viu que era o pessoal falando? Foi na nossa live Process que a galera tá falando hacker de processo. Foi. Tá, mas vamos atender aqui o negócio aqui era dar voz pro pessoal. Aí, a primeira pergunta, ó. Que poucas empresas implantam automação de processos. Vai lá, responde. Cara, tem um monte de possibilidades, tá? Não tem nenhuma pesquisa científica para dizer assim, é isso. Mas eu vou falar aqui possibilidades de coisas que eu vejo e o Maurício fala as coisas que ele vê, tá? Eu vou falar primeiro de aspectos de próprio entendimento do que é automação, que eu acho que as pessoas não sabem o que é automação mesmo de processos. As pessoas querem tratar como uma aquisição. Eu já vi gente comprando o RP dizendo que estava automatizando o processo, o que é um problema. Tem questão de investimento, né? Você vai precisar de uma ferramenta, você vai precisar de equipe especializada, você vai precisar contratar alguém. Dificilmente você vai estar numa empresa que já tenha uma ferramenta para automação. Acho que isso é até um ponto. Estava eu numa empresa e pedindo para eu avaliar, porque já tinha um RP que tinha um módulo BPM. Falou assim, então a gente já tem aqui uma ferramenta de automação de processos. Falei assim, pô, bacana. É um que começa com F, termina com G. Deixa pra lá. Eu falei, então, beleza, vamos testar. Falei assim, então vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste. Vamos pegar um processo. Beleza. Processo tal, para a gente poder avaliar. Pegou o processo. Tá, mas tem que comunicar com as duas ferramentas da casa. Tá, a gente comunica. Tem como comunicar? Tem. E comunica como? Comunica por web service. Eu falei assim, beleza, tá ótimo. Web service? Comunica por web service. Só faltou botar legacy web service. Falei, tá ótimo, vamos testar. Web service. Aí testou. Os caras tão... Não funcionou. Eu falei assim, tá, beleza, não conversa. Então vamos pegar um escopo menor, tipo o processo ponta a ponta, vamos pegar um escopinho menor assim, desse tamanico, o escopo. Pegamos um escopo desse tamanico, que só tinha que conversar com a ferramenta da própria empresa. Também não funcionou. Eu falei assim, gente, então não tem como. Vai ter que fazer uma aquisição de uma ferramenta para automatizar processos. Isso vai gerar. Então, assim, tem uma questão que envolve custo, tem uma questão que envolve priorização, tem outra questão. Custo não. Não? Então, ó, ele vai falar de custo. Open source, cara. Pô, mas tem que ter alguém que sabe fazer, né, cara? Não, custo de gente. Vai ter um custo, vai ter um custo. Mas o custo não é impeditivo. Beleza. Vai ter uma questão ali de pessoas que sabem fazer, que vai ser esse custo, né? Ou vai treinar, ou vai ter que chamar alguém, contratar alguém para fazer. E você vai ter ali uma questão que eu acho que isso é um grande problema, que é do entendimento do que é automação. Vai automatizar o quê e para quê? Porque você pega, vamos automatizar o processo. Tá, vai automatizar um processo cheio de erro. Vai ajudar em quê? Vai automatizar um processo, aquilo que a gente fala, né? Tem um processo que ele está cheio de problema. Tem um processo burro. Vai automatizar ele? Cara, vai automatizar um processo burro. O fato dele estar automatizado, ele continua burro. Eu vou automatizar um processo que está cheio de erro. Beleza, você vai escalar o erro agora. Porque se ele já dava... Então, acho que tem um monte de fator aí do que eu vivencio, tá? Do que eu vivencio. Mas fala aí, Maurício. Tá, então, eu tenho Pô, eu tenho estrada nisso aí, já vi muitas situações, né? Tá piscando. Tá. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui no Instagram. Tá piscando aí. Tá, então, eu acho, na minha opinião, humilde opinião, tá? Existe ainda muito convencimento a ser feito sobre as pessoas acreditarem nas plataformas, tá? Muitas pessoas acham ainda que a automação de processos é para automatizar um processo de compras ou para automatizar um processo de reporte de despesas.
Então, não é considerado ainda, por muitas pessoas, que um motor de workflow é algo para você rodar o core da empresa. Tá? Não é todos, tá? Sim, sim. Boa parte das organizações entendem assim ainda. Por quê? Porque lá atrás, esses motores não performavam. O próprio motor da Intelio, ele não performava. Sim. Tá? E aí, então, a partir, assim, de, sei lá, 2015, por aí, né, quando eu comecei a trabalhar com o motor da Camunda, eu fiquei muito impressionado com a performance do negócio. Já rodava naquela época o e-commerce todo da Zalando. Eu descobri aqui que tem um grande supermercado no Brasil, não vou falar, e todo o e-commerce desse supermercado roda em Camunda open source. Que bacana. Ponta a ponta. Aí a questão do preço. Não é preço. Entendi. Da solução. Tá? Vamos pegar exemplos. Amanhã nós vamos ter exemplos aqui. Que todo o processo de vendas da Globoplay, de produtos, de onboarding de clientes e produtos é com o Camunda open source. Nunca foi contratado o Camunda para isso. E vão estar aqui. A Camunda incentiva os usuários Community Edition a fazer isso. Nós vamos ter uma empresa de logística amanhã aqui também, a Login. Acho que é movimento, Login, nem sei, eu Login, não vi ainda. É daqui do Rio. É daqui, é uma movimentação de containers? Acho que é. Os caras movimentam um negócio violento, utilizando uma solução completamente open source. Então, aí você vai ver casos aqui, já teve aqui no evento em São Paulo, o Itaú utiliza o Camunda há muito tempo já para venda de produtos. Santander, Latam usa o Camunda. Mas, pô, que é coisa mais crítica que banco, que avião. Sim. Né? Então, Sicredi, Cicobi, BRB. Esse evento que eu faço aqui é para conscientizar as pessoas de que essa solução é uma solução de performance, que é para você realmente rodar o core da empresa, o core business da empresa. Não é simplesmente você comprar um software de ERP. ERP é para automatizar funções da organização. Tá? Alguns processos realmente core, mas você não tem diferencial quando você tem um ERP. Porque quando você automatiza todos os processos, né, digamos que o ERP venda a automação de processos, e o teu concorrente compra o mesmo ERP, qual o diferencial que você tem? Você não tem diferencial. E eu acredito muito, e eu trabalho muito hoje, eu não trabalho mais assim, fazendo para o cliente, eu faço com o cliente. Uhum. Eu trabalho sozinho hoje. E eu trabalho um trabalho um pouco mais sofisticado. O meu trabalho é de internalizar e transferir conhecimento para o cliente ter isso com equipe própria. Uhum. E com essa equipe própria, ele ter o diferencial dele. Ele não tem que contratar equipes externas e compartilhar o segredo dele. Tu vai fazendo de um jeito que tu vai saindo de cena até que o cara consiga ser autônomo. Claro. Eu acho perfeito. Esse é o modelo de consultoria. Eu só faço ramp-up. A Magro Seguros foi aqui. Assim. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Então, só para completar. Quem mais usa automação de processo? Startup. Startup e empresas da área financeira. E, geralmente, as startups dentro da área financeira que estão fazendo uma certa disrupção dentro da grande empresa. Vamos pegar um exemplo. O Sicredi fez a parte de entrada de clientes. Então, geralmente, a parte de vendas que liga num app do celular. Então, vale a pena investir, não é tanto lá no back-end. É mais ali naquela parte que você faz o customer onboarding. Sim. Então, aí você usa uma tecnologia nova para isso. Tem outros bancos grandes que estão fazendo aí, tá? Eu conheci uma startup em São Paulo que eles automatizaram toda a parte, isso foi bem bacana. Eles automatizaram toda a parte de faturamento de venda de carro. Toda automatizada. Então, isso é um ponto bacana. BPMN? Utilizando BPMN. Não era Camunda, era outra ferramenta. Acho que era uma ferramenta própria. Mas, assim, eu acho que eu ia te fazer uma pergunta que agora eu esqueci, mas peraí, eu vou lembrar. Tá. Você deu aí várias empresas, né, que fazem. O que elas têm em comum? Por exemplo,
Você tem pessoas lá que saibam, entendam o que é automação, por exemplo, porque o que eu vejo muito, a gente procurando, fala assim, eu só preciso automatizar os processos. Depois que a gente começa a fazer um trabalho de identificar qual é a real dor do cara, qual é o problema real do cara, qual é o problema do processo, ele entende e fala assim, puxa, eu não precisava de automação para aqui não. Aqui eu só precisava mesmo conversar, eu só precisava organizar alguma coisa. Para outros casos ele precisa, mas ele não tem de cara uma ideia de o que ele precisa automatizar. Acho que ele ouviu em algum lugar e ele está reproduzindo isso, entendeu? Mas, cara, é um perdido que eu vejo, aqui no Rio de Janeiro, eu vejo muito isso acontecer. Então, assim, o que essas empresas têm em comum, por exemplo? Não sei se é uma pergunta que não tem resposta. Mas o que elas têm em comum, por exemplo, para começar a automatizar processo? Por que Não, assim, o que elas têm em comum? Porque, por exemplo, quando a gente pega, entendeu aí, Itaú, Latam, um monte de empresas nesse crédito, mas assim, o que elas têm de start, assim, para começar uma automação? É curiosidade mesmo. Ele começa no cliente, termina no cliente, é ponta a ponta. Mas o que motivou eles a quererem começar uma automação, por exemplo? Diminuir atrito, diminuir fricção. Mas os caras têm uma dor clara, assim. Dor clara. Para eles, a concorrência, né? Pega um banco, né? Aí tem não vou dizer os nomes dos outros bancos. Sim, né? sim. Mas você pega os outros bancos que estão abrindo conta pelo celular, a direito. E aí, no outro banco, você tem que ir na agência passar pela humilhação da porta giratória. Né? Isso é uma coisa já um pouco antiga, né? Então, eu não vou querer meu cliente passar pela humilhação da porta giratória. Então, eu vou dar um app para o meu cliente. Para o quê? Dar agilidade para ele. Então, o que motiva? Motiva é se manter no mercado, se manter vivo. E o que eu vou automatizar? Uma coisa que começa no cliente e termina no cliente. É o velho conceito de ponta a ponta. E aí a velha história que eu sempre falo, a gente fala muito sobre Product Owner, né? Os squads e tal. Os squads têm que ser organizados por processos ponta a ponta. E hoje não é assim, né? Às vezes é por produto, a ideia do produto, exatamente. Né? Mas a ideia do produto tem que começar fora e terminar fora, entendeu? Então, você tem que resolver um problema de entrega de valor para alguém, que é teu cliente. Então, por isso que aí eu sou um assunto que eu sou muito apaixonado, que é arquitetura de processo, cadeia de valor, especificar bem uma cadeia de valor com uma boa arquitetura de processo, aí depois você priorizar aquele processo realmente. E aí, com aquela priorização daquele processo, mas aquele processo é um processo que você realmente vai entregar ou fazer uma entrega plena. O que é entrega plena? Isso vem lá do... olha só. A gente tá nessa pergunta aqui. Aquela entrega plena que você realmente não vai entregar pela metade. Não vai terminar num departamento, num colega. Você vai realmente fazer uma entrega diminuindo atrito e fazendo uma coisa... E aí você vai o quê? Utilizar um motor BPMS. Por que você usa um motor? Porque ele é um grande orquestrador que integra vários sistemas. Então você tem, 200 sistemas na sua empresa. E aí você tem que conectar com esses sistemas. Então você não precisa fazer com que ele entre em vários sistemas ou telas. O orquestrador faz isso. Aí você tem serviços que vão lá, ele está uma coisa bem mais técnica, né? E aí, se você não tem serviços para aquele sistema, você vai lá e faz um RPA que simula as ações humanas de alguém e o teu processo usa aquele RPA como um serviço. E ele vai orquestrando para entregar o mais rápido possível, com o máximo de conveniência para o teu cliente e o mínimo de fricção. Se você consegue fazer isso, você justifica toda essa iniciativa. E outro ponto também, falando sobre isso, respondendo à pergunta por que poucas empresas implantam automação de processos, poucas pessoas acreditam na exponencialidade. Esse é um fato. Mas, acham que é charlatanismo. Deixa eu pegar um gancho disso daí. Porque... Rodrigo, eu espero que a gente tenha respondido a tua pergunta. Até nem sei onde é que eu estou aqui. Tem várias coisas entrando aqui, tá? Tá, aí. Valeu, Rodrigo. Tá lá. Mas eu acho que esse é um ponto, assim, quando a gente começa a ver essas fintechs surgindo, né, e por exemplo, eu teve uma época que eu precisava abrir uma conta CNPJ, uma conta PJ,
E eu fui recorrer aos bancos tradicionais. E aí eu tinha que ir na agência, levar um calhamaço de documentação, e eu precisava com uma certa urgência. Foi aí que eu achei banco digital. Aí que eu fui conhecer as fintechs. E aí, o outro processo completamente diferente, assim. Aí, eu acho que tem uma questão que é entender qual é a real a dor de quem é o seu cliente. Eu acho que é uma dificuldade que a gente encontra nas empresas de entender qual é a dor que você... eu tenho que automatizar meu processo, eu tenho que melhorar meu processo. Tá, mas qual é a dor? O que está doendo? O cara não sabe? Pô, o cara não sabe, velho. Esse cara vai morrer. Larga ele Mas de mão. É questão de tempo, entendeu? Ele vai morrer. O cara não sabe. O cara não sabe qual é a dor dele. Ele sabe que ele não sabe? Porque ele é um departamento, ele é uma parte do processo. Ele não está ligado, ele não está vendo o outside-in, ele estava muito viciado naquele probleminha. Não, ele não vê isso. Por isso que eu tô enxergando assim. Por isso que ele não vê também, acho que é um dos motivos dele não ver a escalabilidade da coisa. Por isso que eu sempre disse... Porque ele só vê o pedaço dele. Eu sempre disse em palestra que escritório de processo tinha que ser no marketing. Uma vez eu falei isso num evento. Te mataram, não? Não, as pessoas ficaram olhando assim, tinha um pessoal de qualidade, tinha um pessoal de ISO 9000. Faz um tempo já, antes da pandemia, isso, lá em Brasília, ou Goiânia, uma coisa assim. Era um evento. Foi em Fortaleza esse evento. Era numa universidade lá de Fortaleza, tinha várias pessoas da Unimed, acho que tinha um lugar assim. E aí era um pessoal do escritório de processo, era um evento sobre o escritório de processo. E aí o pessoal deu opinião, e agora o microfone veio para mim por último. E aí, qual é a tua opinião, Maurício? Não, minha opinião é que eu estava justamente num projeto que era na Fundacred, que estava sendo muito legal, né? E era no TI, e no mesmo andar da TI e do marketing. A TI e o marketing trabalhavam juntas, no mesmo andar. E aí a gente conversava muito, trocava muita ideia com o marketing. E cara, estava ali a solução. Porque o cara do marketing, ele tinha visão outside-in. E aí, se você olhar nas organizações, você tem um pessoal que vende e leva até um certo ponto na cadeia de valor. Sim. E dali daquele ponto, tem o pessoal de operações, que leva até o final, e aí tem o jurídico, tem as coisas, mas geralmente é duas coisas, né? Alguém que vende, na indústria também, alguém que vende e gera os problemas, né? E alguém que atende esses problemas, né? Então, sempre há essas duas pressões, e eu acho que tem que estar desse lado. Não do lado que enxerga tudo como problema, mas aquele que enxerga como oportunidade e que tem que impulsionar. Não, eu concordo. Cara, eu implantei um escritório de processos que a gente tinha, a gente ficava fisicamente perto do pessoal da comunicação e marketing. E foi por conta de uma fala tua. Por isso que eu te perguntei. Sério? Porque a gente estava no Bootcamp de 2000 e... Mas marketing tem vendas, né? Vendas. Eu esqueci qual foi o Bootcamp. Eu não lembro. Eu sempre falo isso aí. Tem gente acho que foi 2013, 2014. O pessoal que fica fazendo só mapeamento fica... porque vira um escritório, o escritório ele passa a ser cartório. Ele passa a ser cartorial. E aí, para mim, não faz sentido nenhum você ter um escritório cartorial, ele fica comprando. Cara, tem um escritório de processo, não posso falar o nome, mas ele funciona assim, ó. Você quer mapear um processo, você tem que preencher uns requisitos para você conseguir mapear um processo para ele ser publicado. Cara, qual ganho tu tem nisso, velho? Vai ser alguma coisa automatizada? Não. É só para a gente ter o documento aqui do processo mapeado. Que isso? Para algum dia bater a auditoria? Isso aí não tem concorrência. Vamos dar vazão aqui, pessoal. Já tem sim feito pelos administradores. Aí a gente perdeu o contexto da onde... Foi uma dificuldade que Vamos lá. Uma dificuldade que encontrei. Modelar o processo utilizando o Cauimo e implementar em workflow, criando por outra empresa, que abrange todos os elementos da Camunda. Que não abrange todos. Que não? Que não abrange todos os elementos da Camunda. O que ele fez aqui? Ele modelou no Cauimo. Porque o Cauimo é uma ferramenta muito boa para você fazer colaboração, né? Só que aí ele passou esse diagrama para uma outra empresa que não tem a solução da Camunda e não suporta todos os elementos. Entendi. Aí você vai ter que fazer fluxograma. Não tem jeito. Tem umas ferramentas aí. Não tem jeito. Eu já vi uns caras falar assim, a gente reduziu a paleta. Tem muita gente que utiliza a solução do BPMN.io, criado pela Camunda, a comunidade da Camunda, e embute o BPMN.io dentro da solução. E aí eles reduzem a paleta. Mas se você for automatizar, você vai ter que fazer isso no código, né? Não, os caras simplesmente reduzem. Consegue pegar eu já vi um caso assim que os caras não entenderam o BPMN.
Ah, tá. Então, os caras que implementaram, eles eram programadores, assim, que não, cara, não sacavam o que era DPM. Entendi. Agora faz sentido. E aí os caras, como eles não entendiam, eles tiraram, eles reduziram. Para ser um workflow de... Porque muita gente... Aí é aquela história também, né? Eu sou ouvido lá no evento em Berlim, o Bern, com dois slides muito legais. Inclusive, pessoal, lá no site da Camunda, se você entrar lá, dá para assistir todas as palestras, tá? Gravadas. Ele teve um slide que ele falou sobre task automation e process automation. Essa é uma grande diferença, pessoal. E muita gente faz ferramenta de workflow de task automation. Sim. Tá? E diz que é process automation, workflow. Tá? Não é. A maioria o task automation é fazer pessoa para pessoa. E aí tem aquela coisa assim, manda para o fulano, cai na raia do fulano e cai na fila de trabalho dele. Aí ele vai lá, faz alguma coisa e manda para não sei quem. Né? E aí o que acontece? Vira um grande workflow de pessoa para pessoa. Tá? Isso é task automation. Então, automatizar um processinho de solicitação e autorização de alguma coisa. E aí ele vai de tarefa para pessoas. Né? Aí por isso que os caras reduzem a paleta. Talvez seja isso. Né? É bem assim, aquela automação que você faz, uma modelagem existe, aquela história, a cultura da organização não permite que você faça muita mudança. Sim. Então você pega o processo existe como está e toca uma ferramenta em cima. Eu nunca faço. Se me chamar para fazer isso aí, eu não nem me chama. Não me chama. Não me convida. Não me convida para essa festa. Não, mas eu acho que esse é um ponto importante, por exemplo. Eu não sei qual é a realidade. Aqui a gente tem gente de vários estados, né? Eu vou falar de uma realidade que eu vejo no Rio de Janeiro. É muito comum aqui você querer automatizar existe. Acredite. É muito comum você querer automatizar existe. Porque o cara só quer trocar o papel por eletrônico. Ele quer economizar papel. E esse é o grande problema que eu já falei isso várias vezes, vou repetir aqui. As pessoas focam muito, né, na redução de papel. Reduzir papel é um resultado tangível. Sim. Mas não deve ser o principal resultado. Não, eu concordo com você. É um resultado. E aí eu já vi muita apresentação que nós reduzimos não sei quantos metros cúbicos de papel por ano. Tá, e aí, beleza. Só não imprimiu mais o papel, né? Tá, é uma solução. Esses dias teve o pessoal aqui do BRB que depois está gravado lá. O presidente do BRB olhou lá, encontrou alguém com uma pasta rosa, que eles têm lá a tal da pasta rosa, que é de compra. Onde é uma pasta que tramita e as pessoas vão adicionando papel. E aí o pessoal entrava no elevador e o presidente do BRB entrou no elevador e olhou aquilo e disse assim: até tal dia eu não quero ver mais essa pasta. Pá! Daí os caras mexeram de automatizar o processo, né? Essa história está mais completa lá no vídeo do pessoal do BRB, no Camunda Mitad. Mas eu acho que conversa muito com o Marcelo está colocando aí, órgãos públicos também, mas o Maurício conhece bem, que a gente estava falando dessas questões aí em órgãos públicos. Acho que isso acontece muito em órgão público. Né? O pessoal do órgão público não gosta que a gente fale dessa forma, tá? Eles ficam chateados. Mas eu venho de órgão público. Eu posso falar, eu venho de órgão público, eu posso falar. Eu conheço tem um vídeo do meu canal que é a prova de conceito. É um dos vídeos mais acessados do meu canal, tem um mapa de calor. E ali tem uma coisa bem interessante, né? É uma prova de conceito para movimentação de pessoas dentro do governo. Uhum. Não é um processo ponta a ponta, porque ele não começa no cidadão e não termina no cidadão. Tá? Como é uma prova de conceito, era uma ideia só para ver as funcionalidades da ferramenta, eu aceitei fazer, mas não é legal fazer uma coisa de colega para colega, sim, né? Sim. Seja nós para nós mesmos, né? Então era uma ideia de movimentação. Então uma pessoa ela solicita se movimentar, tá? Então tu trabalha na DataPrev, né? Posso falar aqui? Já falei. Tá. E aí tu quer ir trabalhar no CEPA, em Brasília, tá? E aí tu vai lá e pede para ir trabalhar. Ou então o ministro da Economia diz, olha, esse cara aí é muito bom, tá? E eu quero o Marcelo Dantas aqui no meu ministério, trabalhando aqui. Aí você vai lá e pede para solicitar. Uhum. Então, você solicita a movimentação
e alguém vai analisar essa movimentação. Então, você coloca poucos dados sobre você. Ele na época, tinha lá uns web services, uns REST abertos, fecharam depois disso aí, que eu acessei esses RESTs e buscava informação, até salário das pessoas, vinha, essas coisas assim. Depois fecharam, tá? Eram umas APIs abertas que tinha no governo. Eu achei isso no Google, tá? E aí, essa pessoa interna do órgão lá, ela saía procurando isso em várias leis, e saía procurando e tal, e rolava um workflow disso entre as pessoas. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e vi todas as leis e traduzi essas leis em regras de negócio. Tá? Então, existe uma coisa que é muito legal, e uma grande dica aqui de processos, né? É você ter uma entrada limpa no início, tá? Logo depois desse processo, ter um enriquecimento desses dados. Aí, esse enriquecimento vem de APIs, vem de próprias pessoas com um formulário, tá? Tarefa humana, enriquecendo esses dados. E, a partir dali, o processo, muitas vezes, vai em segundos até o fim. É incrível isso. Isso tem a ver com exponencialidade, que as pessoas não acreditam muito. Eu já passei por várias, eu não vou dizer as empresas aqui, mas tinha casos de empresas que tramitava esse processo 20, 30 dias dentro da empresa. Por quê? Porque entrava lá o cliente, aí outra pessoa num departamento fazia tal coisa, analisava, aí mandava para um outro departamento, que essa pessoa entrava em contato com o cliente, pedia mais informações. Digital? Não, digital, né? O as-is, né? Com o as-is. Aí, isso ia tramitando entre departamentos em filas de trabalho. E levava 20 dias. Isso é uma fricção, uma fricção muito grande para o cliente. E aí, hoje, o meu usuário, ele é um cara dessa geração nova, ele vai lá no site e bota, se não tem um resultado em 30 minutos, ele liga lá para a empresa. Né? Sim. Então, se você tem boas informações na entrada do teu processo, o restante do processo, se ele é realmente todo digital, ele roda em segundos. Por quê, tá? Porque boa parte daquela tramitação que foi feita para outras pessoas e as informações que aquelas pessoas davam são completamente vinculadas. Aí é que é a história que eu sempre falo. Não tem discricionalidade na tarefa. Discricionalidade é eu ter julgamento. Então, a pessoa ela ia num sistema, ela buscava tal coisa, ela cruzava com outra informação. Então, essa informação, ela não precisa usar de experiência dela, de julgamento, do feeling dela, sei lá, alguma coisa, para tomar aquela decisão. Ela simplesmente ia num sistema e copiava, fazia copy-paste e tal. É um trabalho robotizado. Esse é um trabalho robotizado. Sim, completamente. Então, o grande problema de automação é que as pessoas elas não admitem que aquele trabalho que elas fazem é um trabalho vinculado. Vinculado a uma lei, vinculado a um sistema, vinculado a uma regra de desconto, vinculado a uma coisa que já está estabelecida. Aí o que acontece? Muitas dessas regras são com interpretação dúbia. Aí no Brasil, tudo tem uma conversinha. O jeitinho brasileiro. Então não é bem assim. Não, vem cá, desculpa. Se você for amigo de alguém, você consegue mais rápido. Mas vem cá, me dá esse algoritmo aí, né? Cara, o desconto se você tiver um salário, sei lá, vamos pegar um exemplo assim, eu trabalho muito com crédito educacional, né? As regras de crédito educacional eram assim, se você tem, juntando os salários de todas as pessoas do grupo familiar, esses salários eram uma faixa de tantos salários mínimos. Aí você tinha direito ao crédito educacional. E se você tinha um fiador, e esse fiador tinha um salário tal, e se esse fiador fosse não sei o quê. Se essas informações todas, não tem julgamento. Sim, Então, essas regras estão em algum lugar, você só tá puxando elas. E isso... Você é o motor, no caso. O motor de regras, o DMN, o que é um DMN, tá, pessoal? Vou abrir um DMN aqui. Isso aqui, acho que é bom para o pessoal compreender o que a gente está falando.
Sim, eu acho que sim. Vamos botar na tela aqui. Pessoal do Instagram, desculpa aí, vou botar na tela aqui. Quem tiver aí no Instagram, quiser migrar para o YouTube, o link está na minha bio, tá, gente? Ó. Que aí vocês conseguem ver a tela aqui que o Maurício está compartilhando. Isso aqui é um diagrama DMN, tá? Onde eu posso fazer uma decisão, eu posso ter subdecisões, né? E aí você tem aqui, eu sempre faço aqui a regra de, sei lá, carência, tem uma regra aqui, nunca me lembro, a carência, qualquer regra que você vai fazendo numa organização. E aí você coloca aqui, então, chamamos faixa salarial, tá? Esse teclado aqui é do meu filho, computador de gamer. Computador de game. O meu quer virar game. Que é faixa salarial. Então, se eu tenho uma faixa salarial e também de tantos salários mínimos, e aqui também a idade. Sei lá se fosse isso aqui, né? E aí eu tenho aqui as regras, eu coloco as regras, né? Então, se a faixa salarial for entre 1 e 5 salários mínimos, e a idade for entre 18 e 25 anos, tá? Eu digo aqui que o score dele vai ser, aqui um número, né? O score dele vai ser um score 10. Tá? Vamos trocar isso aqui para... Vamos botar aqui o número. Né? E aí eu vou montando. Esse aqui também é o número. Tá aparecendo lá? Tá aparecendo. E aí, então, se for entre 6 e 10 salários mínimos e a idade for entre 18 e 25 anos também... Tá 28 aí. Opa, eu tô mal no teclado aqui. Aí o score dele vai ser 20, tá? E se o salário dele for maior que 10 salários mínimos, indiferente da idade, o score dele vai ser 30. Então, eu vou combinando essas coisas todas, e aí tem discricionalidade aqui? Nenhuma. Tá? Então, essa é a grande dificuldade na modelagem e na automação, né? Por quê? Porque se você tem uma boa entrada de dados, e você tem ali a idade, você tem a faixa salarial e tal, você tem todos os dados bem resolvidos no início, você consegue resolver um processo que levava 20 dias em 20 segundos. Sim. E isso, na automação, já aconteceu, tá? De eu falar com o CEO de empresa e depois eu sair da sala do cara e perguntar para outra pessoa, o cara assim, se tu fizer metade do que ele falou assim, fizer metade do que tu falou pro cara. Por quê? Porque as pessoas não acreditam. São incrédulas mesmo. Cara, mas é só a gente acham que você é um charlatão, entendeu? O cara é um vendedor, sabe? Porque a gente não está acostumado a entender escalabilidade, entender assim, exponencialidade, exatamente. A gente não está acostumado. Se a gente for pegar, igual eu estava falando de conta digital, você abre uma conta digital, hoje você entra num aplicativo desse, tu abre a conta em minutos. Sim. Inconcebível um tempo atrás. Né? Impossível. Você abre em minutos. Aí vai analisar seu crédito para ter um cartão de crédito. Ele vai, na mesma hora, você já está tudo habilitado. É tudo muito rápido. Eu lembro quando eu tive... Por que isso é rápido? Porque não tem interação humana. Exato. E aí você deixa a interação humana para o que realmente é importante. Aí, o cara fazer que depende de interação humana. Então, só vai ter interação humana formulários. Aquela tarefa, essa tarefa aqui, pessoal, ó. Só vai ter essa tarefinha aqui, ó. Isso também é uma coisa que muitas pessoas interpretam muito mal, porque isso dá muito desemprego. Ó, essa tarefa aqui, ó, com um bonequinho, que por trás vai ter um formulário e que o processo vai parar numa fila de trabalho. Esse dia eu falei fila de trabalho, o cara disse, mas que termo old school, cara. A lista de tarefas. A lista de tarefas é mais... Aí vai ter um formulário aqui por trás. Tá? Então aí o cara vai ter aqui lá um formuláriozinho lá, né? Ele vai ter lá um formulário aqui que ele vai colocar lá uma informação e ele vai dar uma informação aqui, ó. Se vai conceder o crédito ou não. Aí vai ter aqui, não vamos botar um radio bottom, botar assim, não, que as pessoas gostam muito assim. Então aqui tá assim, né? Conceder
o crédito. Né? Então, a decisão, ela não está no gateway, ela está aqui, na tarefa. Exatamente. Está aqui nesse ponto, né? Cadê o ponto de interrogação? E aí eu tenho aqui os valores, ó. Né? Sim, né? Ou não. Cadê o acento aqui? Pá. Vai ficar sem acento. Vai sentir, né? Aqui, ó. Tá? Sim ou não? Opa. Peguei o computador gamer do meu filho. Por evento aqui eu tenho que ter tudo redundante, né, cara? Resiliência. É isso aí. Resiliência, tá? Então, aqui, nesse ponto, é que eu vou dar a decisão. Então, essa decisão é uma decisão discricionária. Eu vou dar sim ou não. E aí, no diagrama, aqui, ó, é que eu vou colocar, vou dar uma empurradinha aqui, no diagrama é que eu vou colocar o caminho, tá? De esse caminho aqui é o caminho default, e esse é o caminho sem pergunta, crédito rejeitado. Esse é um ponto importante, gente, na modelagem, né? BPMN não trabalha com pergunta no gate. Não. Tá, pode. Não é uma coisa errada. Isso é fluxograma. Fluxograma a gente pergunta. Mas onde é que foi a pergunta? Né? Então, a aqui, pergunta ó, foi na atividade. Então, aqui está, como é que é? Decidir, como é que é? Avaliar o crédito. Avaliar, né? Crédito. Olha, quando o shift entra aqui. O crédito. Para o cliente. Tá? Então, aqui é que está a decisão. Só que essa decisão foi totalmente discricionária. Se ela for vinculada, eu vou aqui, ó, e boto uma business rule. Isso aqui será totalmente automatizado. E você não precisa depender do cara para clicar nada. E isso tem tudo a ver com a nossa live, os desafios da automação de processos. As pessoas não entendem isso aqui. Agora, deixa eu trazer 2 pontos que acho que pode também contribuir, Maurício. Eu acho que alguns pontos entendem. Aí a gente pode até falar de o colega falou, né, de órgãos públicos e mundo privado. Tem uma questão que o cara faz isso há 10 anos. E agora esse cara não vai mais fazer. Tem uma questão de entender o seguinte, eu mando esse cara embora, esse cara vai fazer o quê? Esse cara sabe fazer outra coisa? E não sabe, porque o cara, sim, ele passa 10 anos, ele só aperta o parafuso digital. Aí você está tocando num ponto que eu tenho falado bastante ultimamente. Que isso foi tava na palestra da... Tem um monte de pergunta aqui ainda, tá? Pessoal, a gente vai dar vazão aqui ainda, tá? Tem mais de 40 minutos de live. Que eu falei Eu falei aqui, ó, vou colocar aqui na tela. No BPMD da Bahia, eu falei sobre isso. Tá aqui. Computador novo. Aí. BPMD da Bahia. Aqui também eu quero falar. Ó, a Reskilling Revolution. Tá? Então, aqui, ó. Aqui, bota em tela cheia aqui. Visualizar. Tela cheia. Esse Windows também, eu sou bem burro em Windows. Tá? Tem aqui ó. Tá aqui. Tá aqui a moça que eu coloquei aqui. Ó. Eu coloquei uma matéria de uma moça aqui. Não tá aqui. Pois eu acho. Mas o pessoal do Fórum Econômico Mundial criou esse Reskilling Revolution. Tá? Eu achei muito legal isso aqui, quando eu vi. Tá? Porque eu participei também como uma EDTech, porque a roadmap, essa aqui que está é uma EDTech. E eu criei realmente com essa ideia de fazer upskilling e reskilling de pessoas com 50 anos. Com mais de 50 anos. Uhum. Eu cheguei a 50 anos. Eu comecei a usar óculos. E eu comecei a notar o quanto tem outras pessoas que precisam ter pensamento de lógica computacional,
quanto outras pessoas precisam saber sobre algoritmos, sobre estruturas de dados, para poder modelar processos. Sim. Para poder automatizar processos. Se você não estiver... Eu não quero criar um FOMO aqui, né? Tá? Até eu coloco um aviso aqui, um disclaimer aqui. Cadê o disclaimer? Tô fora aqui, tô perdido aqui nas minhas apresentações. Acho que eu peguei uma versão antiga do meu... Mas uma das coisas que eu coloquei aqui é que o Reskilling Revolution é isso. É você ver que vai ter muita gente que só fazia tarefa enfadonha, Sim. robotizada. E o que você vai fazer com essas pessoas dentro da organização? Você tem que requalificá-las. E eu acredito que muitas pessoas podem ser requalificadas. Sim, sim. Por quê? Eu já qualifiquei muita gente. E muita gente, eu me surpreendi, e muita gente até escreveu já coisas para mim muito legais, dizendo assim, Maurício, mudou completamente o meu mindset. Essas pessoas elas só precisam realmente sair daquela rotina. Porque já faz isso há muito tempo, né? A própria organização foi muito conveniente para a organização. Aconteceu muito isso na indústria. A indústria, ela emburreceu o trabalhador. Sim, sim. Ela foi muito conveniente para a indústria, emburreceu o trabalhador, porque ele tinha que apertar o botão, botar o parafuso. Quanto mais emburrecer ele, melhor. Ele vai ficar quieto ali naquele canto. Só que aí começou a chegar os equipamentos eletrônicos. E aí? Eu emburreci o cara. O que eu vou fazer com o cara agora? Né? Então, a própria indústria assumiu a culpa de ter emburrecido a sua mão de obra. E aí, eu participei, não vou dizer o nome da empresa, mas tinha uma empresa que eu estava trabalhando num projeto de Lean muito legal e trocou o CEO no mesmo projeto. E uma das coisas que o cara fez, eu achei aquilo incrível. Ele, numa semana, apareceu uns totens no meio da fábrica. E ele fez um contrato lá com os Senais, o que ele pôde fazer. E foi criado lá uma área, tinha uma área lá da empresa que era uma área de manutenção, era meio jogado lá, ele botou para aquilo para reformar. E ele colocou nesses totens vários cursos. E foi surpreendente o quanto pessoas que estavam numa área há tanto tempo, soldando, foram fazer cursos de uma outra área. Então, o job rotation na fábrica foi espontâneo. Não foi alguém que disse, agora tu vai parar de soldar e tu vai agora trabalhar na pintura. Não, o cara, ele foi se qualificar para aquilo. Aí foi ver como é que é aquilo. E aí ele se qualificou e tal, e eles mudaram, começaram a fazer job rotation dentro da empresa. Que até então a empresa não tinha esse job rotation. E aí começou a ter job rotation também dos gerentes. Isso foi muito legal, achei muito bacana. Isso nas organizações, teve uma outra organização também que eu tive, que eles fizeram uma arquitetura humana. Olha que louco, cara, arquitetura humana. E eles fizeram todo um trabalho, fizeram uma metodologia para isso, e descobriram que pessoas que trabalhavam 20 anos num lugar, a pessoa não era para aquilo mesmo. E aí eles realocaram dentro da empresa para as pessoas serem mais felizes em outra coisa. Sim, sim. Teve um caso de uma empresa que a gente automatizou um processo todo, que eu não vou dizer o nome da empresa, mas esse processo ele levava mais ou menos 20 dias. Esse processo foi mais de 20 anos, mais de 10 anos, tá? Era com Itália ainda. E ele trabalhava com Druze na automação das regras. Ele era um processo comercial, mas ele passava por toda uma parte financeira depois no final. Lá no final desse processo, tinha uma pessoa que fazia a última fase do processo, 20 dias depois. Só que era um processo muito manual, cheio de regras. Então, os business... É isso que eu falei. Quando a entrada limpa, a entrada é boa, depois o processo andou muito rápido, com as integrações do sistema, integrava com os ERPs da TOTUS, essas coisas aí, tudo. E aí, durante o projeto, uma das pessoas, no final, ela entrou em contato com gestão de pessoas
E durante o projeto, um dia eu vi ela trabalhando lá no início do projeto, vendendo o produto da empresa. Aí eu perguntei para ela assim, cara, tu estava trabalhando lá e agora está aqui. Aí ela chegou para mim e disse assim, eu percebi que o teu trabalho ia me tornar inútil. E eu me antecipei. Então, essas pessoas são as pessoas inteligentes, entendeu? Exatamente. Não são aquelas que esperam o processo tomar o lugar delas e depois botar culpa na empresa e ainda, né, botar na justiça ainda, não sei o quê. Aquele que pensa dessa forma, né? Não, ela se antecipou e realmente, sei lá, deve estar até hoje lá nesse processo. Assim, se antecipou uma realidade de mercado, né? Eu acho que até nessa fase, a gente for pegar, né? Eu percebi que o seu trabalho ia tornar meu trabalho inútil. Na verdade, o trabalho dela já era inútil. Se a gente for pegar a essência do trabalho... Tem essa percepção bem humana das coisas. O trabalho já era inútil. Cara, eu tenho informações... É igual... Cara, eu já vi muito isso acontecendo. Não sei se você já viu isso em empresa de TI. Eu tenho mais pergunta aí. Vou terminar essa reflexão e a gente parte para a próxima pergunta. O cara disse que tem que escrever isso aqui num template. Aí te entrega um template preenchido. Aí você tem outro que você vai pegando um copy e cola de recorte do que está aqui para você criar um outro documento, porque para você tem que ser um outro documento. E quando você vai ver no final das contas, é um trabalho de copy, cola, copy, cola, copy, cola, que se você tivesse automatizado um formulário no início, você já teria matado o trabalho de 20 pessoas. É a entrada limpa. Então, entrada limpa e enriquecimento no início. Só para dar uma ideia aqui, ó, pessoal, a referência desse material que eu estava mostrando aqui, ó, tá lá no meu blog, tá? Aí vocês podem baixar essa apresentação, foi um BPM Day lá na Bahia, foi muito legal, tem até um áudio aqui. Tentei gravar e no fim ficou só o áudio. Eu acho até que se entrar no LinkedIn e se entrar no Instagram da BPMP Bahia, deve ter até a sua palestra lá gravada, se eu não me engano. Que legal, cara. Porque você fez presencial, não foi? Acho que eles não transmitiram, viu? Sim. Então, deve ter, ou no YouTube da BPMP. Deve estar no YouTube da BPMP Brasil. Bahia. Não, porque acho que a Bahia utilizou o YouTube da BPMP Brasil. Legal. Depois vocês procuram ao vivo? Eu acho que teve. Não sabia. Mestres, você tem alguma experiência de desautomatização? Eu não tenho. Já desautomatizou algum processo? Só se ele era tão ruim, que teve que matar e construir outro. Botar fora o processo atual e fazer totalmente novo, sim. Mas voltar a estaca zero? Acho que não. Não lembro. É muito difícil. Vamos ver aqui. Itaú, Sicredi e outras grandes. Mas é que era quando você estava falando das... Poxa, mano, isso vou sair, eu queria ajudar. Valeu, Marcelo. Não ter 10 pessoas aqui, sim, não sei. Não entendi. Maurício, leva o mosquitinho, BPM, um pouco. Tá todo mundo contaminado. É isso aí. Transparência. Acho que a gente perdeu um pouco do contexto. Exatamente. Reduziram a palheta. Tá aí. Da palheta, Aí ele continuou lá, ó, reduzir eventos, gate, Cara, os caras estragaram a ferramenta, né, cara? Faz o seguinte, abandona essa ferramenta aí, né? Automatizar em ferramenta. Olha esse cara aqui, automatizar em ferramenta um processo ruim. Não faz o que ele... Esse é fera. Esse cara aqui foi o cara que liderou o projeto lá no Sicredi. Pô, que bacana. Luiz Fernando Heckler, muito bem. Valeu, um abração pra ti, cara. Isso aqui é um ponto, cara, que assim, aquela história que o óbvio tem que ser dito, se tu olha para isso, claro que é óbvio a gente vai automatizar um negócio que é ruim e vai continuar ruim. Mas, por incrível que pareça, eu já conheci, cara, gerentes de empresas, gestores, e assim, não era gestor sem formação, não. Gestores com formação, com MBA, que queriam automatizar o processo do jeito que estava. E você pensa assim, cara, mas não vai continuar com esses gargalos? Vai, mas pelo menos está automatizado. É que o cara não sabe o que é orquestração de microserviços. Aí. Pô. Acho que se esse fosse o único gap... Porque, assim, acho que essa questão que o óbvio precisa ser dito. Quando você diz um negócio desse, eu acho que eu já fiz algum post sobre isso há um tempo atrás, e assim, muita gente comentando que isso não era tão óbvio assim, por incrível que pareça. Mas é verdade, se você vai automatizar um processo ruim, cara, primeiro, por que não melhora o processo antes? Você não vai gastar grandes coisas, junta todo mundo numa sala e tenta melhorar o processo para você automatizar
eles já melhoraram, porque senão aquela questão da exponencialidade, tu vai exponencializar o erro. Agora você vai errar mais rápido e acumular erro. Tipo, vai gargalar mais rápido. Imagina um processo que você... Eu uso esse exemplo assim quando eu estou lá no McDonald's. Imagina no McDonald's que você, em vez de... Vocês traçaram um processo, fizeram um processo, que em vez do pão, você coloca 2 hambúrgueres e o pão no meio. Agora automatiza isso. A loucura que vai ser... Mas tu já notou que o processo do McDonald's tem a fila de trabalho ali, né? Já melhorou com aquela TVzinha. Melhorou. Mas tu já percebeu que a galera faz fila? Faz fila no quê? Tem lá, dizendo lá o seu... Você não precisa mais participar, você não fica mais em fila. Você vai, senta e você fica esperando aparecer o seu... Isso é um processo automatizado. Isso é uma fila de trabalho. Eu não sei como é lá no Rio Grande do Sul. Isso é uma instância. Isso é uma instância. São várias instâncias ali. Mas aqui no Rio, a galera faz fila em frente à televisão. Fazer fila na televisão. O carioca tem uma cultura de fila. Ele gosta de fila? O carioca gosta de fila. Eu não entendo, cara, por que as pessoas fazem fila em lotérica, cara? O carioca, você pode perceber. Ele gosta de encontrar os amigos na fila? Cara, eu acho que é. Assim, eu acho que tudo é uma grande festa. Assim. Você pode perceber. A galera entra na fila e depois... Faz o seguinte, você vai entrar numa fila hoje. Ó, desafio para quem é carioca, que eu tô fazendo desafio pro Maurício. Maurício é do Sul. Você vai entrar numa fila e você vai ver pessoas chegando atrás de você e perguntando o seguinte, fala assim, essa fila é do quê? A pessoa já está na fila. Exatamente. Então, assim, aqui tem um fenômeno que eu acho que é capaz de, em algum momento, o McDonald's voltar atrás aqui no Rio de Janeiro. Fila, né, não, eu morro de pavor de fila. Mas vamos voltar pro processo aqui. Vamos, mas deixa eu falar disso aqui, porque tem a ver com cultura, cara, da automatização, dos desafios que é cultural. Que é da regionalidade. Então, da regionalidade. Aqui no Rio de Janeiro... Caixa Federal, o pessoal adora fila. Adora. Se você faz amigo na fila... Até no aplicativo digital tem fila. Tem esse fila. Deixa isso pra lá. Mas olha só, voltando à fila. Aqui no Rio, se você for na frente do McDonald's, na frente da televisão, tá cheio de gente. Mas por que fazer fila se aquilo ali é aleatório? Essa é a grande pergunta. Por que você vai fazer fila ali se você já está com a sua senha? Quando você vê a sua senha, você vai lá e pega. Mas vai ter fila. Você pode perceber, vai hoje no McDonald's. E o pessoal reclama se o número maior chega antes do menor. Por que o dele chegou antes do meu? Então tá. Entendeu? Porque eu pedi 4 coisas e você pediu um Big Mac. Pressão. Eu pedi um Magnífico, que demora mais para ser feito, você pediu um Big Mac que já estava saindo. Então a galera não entende isso. Então, eu acho não. Tem uma questão cultural da automação dependendo da regionalidade. Sim. A cultura é uma coisa que a gente tem que... E aquela história, aceitar, né? A cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Tem que aceitar, Tem casos que você vai ter dificuldade de entender. A ferramenta é alemã, aplicada numa cultura brasileira, não adianta. É complicado. Assim, às vezes o pessoal... Tá. Tem mais coisa lá, vamos lá. Grande Fernando, oração para ti, cara. Aí o grande Fábio, Decision Automation, a pessoa torce o nariz. Decision Automation é uma coisa que muita gente não curte muito. Agora, vou fazer uma propaganda aqui do meu curso, né? Aqui eu falo muito... Faz aí. São 6h30 já, hein? Aí, olha só. Tá aqui, ó. Quem quiser saber sobre Decision Automation, vai ter o curso aqui. Vai ter design. Enquanto você está falando ali, a Silvana botou ali no Instagram, automatizar... eu tô com a vista boa, cara. Automatizar um processo ruim é ir mais rápido para o caos. Olha, tá? Lá no Instagram. Lá no Instagram. Legal. Transformação das funções. Transformação digital. Ó, o Joaquim, grande Joaquim. Tem 64 anos, estou na plena. Esse fez curso comigo, cara. E já cheguei a fazer curso com o Maurício. E deu uma moçada. É isso aí, cara. Eu acredito... agora eu fui convidado para ser conselheiro. E as pessoas do conselho têm 80 anos, né? Eu sou o mais novo do conselho, né? Tá sentindo um garotão, né? Então, a diversidade intelectual é muito importante, diversidade etária. Agora, imagina um hackathon com um cara de 60 anos, né? Eu vejo também uma dificuldade também, o pessoal de user experience, muito novo. Hoje eu estava vendo a minha passagem, né? A passagem da Gol, muito ruim, cara. Deve ter sido feito por um pessoal mais novo. Ou não. Né?
A gente não sabe quais foram os drivers, né? Não, então, eu acho que tem que ter diversidade em tudo, né? Eu acho. Quer ver uma coisa? Mas não só as diversidades que a gente está acostumado a falar, mas a Itália também. Acho que de tudo. Eu acho que quando a gente fala de mundo diverso, é pegar vários pontos de vista. Pontos de vista. Fernando aqui, ó. Eu acho interessante o BPMN por disponibilizar ao usuário não programador o controle da lógica do processo, que ele tem domínio de termos técnicos do negócio. Legal. Eu acho que tem que conviver o low code e o pro code, né? O que eu acho que venderam muita solução low code aí com uma mentira de vendedor, sabe? Usa o low code sozinho e você faz tudo. Faz tudo, só que você tem que fazer um códigozinho aqui, faz um códigozinho. E o códigozinho que você tem que fazer profissional é com a nossa consultoria aqui. Aí você pode contratar $100 por hora. Mas tem que ter o Pro Code junto, tá, pessoal? Tá? Então não é só o Low Code. Porém, existe uma grande dificuldade de integração com outros sistemas por motivos de credenciais. O velho problema de TI, integração. Muitas vezes quem desenha e faz o deploy do fluxo não possui gerência sobre os outros sistemas, APIs. Isso aí eu tive já solução para isso, tá? Faz um RPA, tá? Tem soluções de RPA free no mercado, Robot Framework, tem tal. E teve uma grande empresa que chamaram vários consultores lá de uma solução, não vou dizer nenhum nome da solução, porque aí os consultores eram caríssimos, os caras não davam solução. Aí teve uma reunião lá que eu cheguei e falei, cara, tava lá, eu lá, né, quieto no meu canto, né? Aí daqui a pouco aqueles caras lá, caro, lá, não conseguiu resolver e tal, porque a gente tinha que acessar os dados deles. Aí eu cheguei lá, cara, por que a gente não faz um RPA para acessar isso aí? Aí os caras olharam assim, pô, ninguém tinha pensado nisso. Aí o PO chegou assim, Maurício, tu consegue fazer isso aí para a reunião da manhã? Claro, cara. Aí fomos lá, fizemos um robozinho que se logava na aplicação, fazia login, entrava na tela que os caras queriam, botava o CPF do cliente, rastreava lá os dados das faturas do cliente, viu quais que estavam em atraso e puxava de volta para o processo. Mostramos no outro dia para os caras. Sabe o que aconteceu? Mas é igual meu filho faz. Não, sabe o que aconteceu? Não renovaram o meu contrato com os caras. Eu não continuei no projeto. E tu entregou o robô? Não, não sei. Eu entreguei lá uma solução que eu acho que não agradou muitos caras, entendeu? Entendi. Além disso, existem questões de segurança bem complexas, criptografia, credenciais, chaves, que se você tem um motor BPMN único e equipes de automação de diferentes setores, é uma afirmação isso, Fernando? Eu não entendi. Então, você está falando sobre a complexidade dos sistemas? Eu não sei se... Ponto de interrogação. Pergunta para nós, cara. Desatualizar, não matar automatizar, não, mas matar o processo. Foi aquele cara. Ou o cara do metaprocesso aqui. Olha aí. Fala aí. Salve aí, beleza, meu? Enquanto empresas ficam pensando em automatizar processos e melhorar sua gestão, tem empresas que já perceberam o ganho da gestão por processos. Sim. Tá, mas aí depois que você faz a gestão do processo, tem que fazer a automação. Explique melhor, Sérgio. Ninguém quer gastar tempo analisando o processo antes de automatizar. Isso é verdade. A gente tem uma concepção tão estranha de tempo. Não sei mais o que é fila, graças a Deus. Lá nos Estados Unidos não tem fila. Só não gosta. Não, assim, a gente tem uma concepção tão estranha de tempo. Recomendo a Roadmap, acho que fiz tudo. Já fez todos os cursos comigo aí. Olha aí, Roadmap aí, pessoal. Vai, faz aí a propaganda. Propaganda, tá feita a propaganda. Eu acho tão engraçado assim, a nossa concepção brasileira de tempo. Né? A gente não planeja, e quer executar rápido, como se nada fosse acontecer. Assim, eu fico... outro dia eu perguntei para um grupo de pessoas o seguinte, falei assim, vocês gastaram quanto tempo planejando? Não, a gente estava sem tempo para planejar, a gente saiu executando. Quantas vezes você conseguiu executar sem dar erro ou com uma quantidade baixa de erro? Nenhuma. Então, por que vocês continuam fazendo sem planejar? Então, não se gasta tempo planejando
o que vai precisar automatizar, e depois vai ter um problema grave, porque você não sabe nem o que precisa. Então, a gente precisa ter uma clareza sobre o que eu tenho enquanto processo. Eu acho que eu tenho uma cadeia. Cara, se você tem uma cadeia de valor e você ainda não priorizou essa cadeia de valor para saber o que você vai automatizar ou não, já tem um problema. Você tem que saber o que eu vou automatizar daqui, qual é a dor real, o que está doendo. Cara, se a gente for pegar, igual a gente está falando de fintech, né? O Itaú já criou lá o IT, se eu não me engano, que já é o banco digital dele já para concorrer com esses caras. Deve ter um Camunda no back-end. Deve ter, não sei. Mas, assim, se não, a gente vai começar a ter problema. Qual é a dor da sociedade? Eu lembro que tinha uma gerente de banco minha que ela virou para mim e falou assim: olha, a gente vai ter um problema aqui, se você quiser vir aqui falar comigo e você não agendar, talvez você não fale comigo, você vai falar com qualquer outro gerente. Eu virei para ela e falei assim: acho que você não está entendendo, eu não quero ter que vir na agência. Eu saí da minha casa para ir para uma agência de banco, para mim, cara, acabou, não existe mais isso. Para mim não faz sentido nenhum. Hoje, né, cara, há bom tempo, eu tenho Banco do Brasil, muitos anos para a empresa, né? Chat, cara. Eu migrei para banco digital, porque... Não, Banco do Brasil é um banco old school, né? Vamos lá, o Fernando explicou melhor aqui. É que, às vezes, as credenciais precisam ser específicas. Ex-juiz, gestor, fiscal, nesse caso, ser mal trabalhando na credencial da pessoa dele fazer. Pode vazar. Acho que ele tá num contexto diferente da gente, acho que a gente não está entendendo. Olha só, Karina, quais os indicadores para o escritório de processos? Olha aí, Patinho. Aí. Eu acho que depende muito qual é o objetivo do escritório. Você tem que entender qual é o objetivo do escritório. Ele é consultivo, ele ataca, por exemplo, vou dizer o que eu acredito de um escritório de processos, tá? O escritório de processos que eu acredito é o escritório que ele fomenta a gestão de processos na empresa, mas ele tem ali um grupo ali, um BOP dentro dele, sabe? Um grupo de sniper que resolve uma dor grave dentro da empresa. Então, assim, a empresa, o que está doendo aqui para a empresa? Prioriza, ele vai e consegue resolver. Então, ele vai trabalhar toda a parte de cadeia de valor, ele vai trabalhar toda a parte da transformação de processos para aqueles que são mais críticos para a empresa, e ele vai ter que trabalhar a gestão do dia a dia. E aí você vai ter que ver indicadores que sejam equivalentes ao objetivo do teu escritório. Meu escritório vai trabalhar transformação de processos? Tá. Então, o quanto que eu consegui transformar? O quanto que eu consegui melhorar processos, de fato? Esse é um indicador que você vai precisar trabalhar. O quanto que o escritório ele foi efetivo dentro daquele contexto de objetivo que ele está trabalhando. Tá? Eu já peguei escritório de processo, cara, que ele tinha como indicador a quantidade de processo mapeado. Não. Mano, mas qual, assim, o indicador estava errado? Para o objetivo dele está corretíssimo, porque o objetivo dele é mapear tudo que é processo que ele dê na cadeia de valor. Então, o objetivo dele, para o objetivo, o indicador está certo. O problema é o objetivo, que não faz o menor sentido quando a gente fala de empresa hoje. A gente já passou disso já dos anos 80. Anos 80 isso fazia sentido. Fora disso, não faz mais sentido. O melhor escritório de processo que eu vi, que eu participei, que foi muito legal, foi quando os painéis de gestão eram o tópico da reunião da reunião semanal. Sim. Aí isso torna vivo, os painéis de gestão eram todas visões horizontais de processos, de fato. E chegamos num ponto muito legal de por que a empresa perdia oportunidades. Olha que interessante. Isso é bastante. Você conseguia ver, foi feita uma cadeia de valor, o escritório de processos conseguiu fazer a arquitetura de processos, automatizou alguns processos, mas outros não. Mas a gente conseguiu coletar indicadores de negócio. Não, ela está perguntando indicadores do escritório, tá? Mas eu acho que... Não, mas eu acho que vale. Eu acho que o melhor é indicador do negócio. O escritório ajudar um indicador de negócio a acontecer. E aí, era muito legal, porque a gente tinha alguns processos ponta a ponta, que eram o core, né, os processos principais ali da empresa. Mesmo que eles não tenham sido automatizados, eles tinham sistemas. E existiam indicadores muito importantes daí, que eram os PPIs, tá? Os Process Performance Indicators, que tem lá no CBOC. E o muito legal é que os painéis eram feitos para nós sabermos o tempo de atravessamento desse processo, de ponta a ponta, da entrega plena. E a organização começou a ver e perceber
aquilo que saía, que ninguém sabia. Porque todo mundo sabe que eu vendi e entreguei. Uhum. Mas qual é aquele que eu vendi, eu não consegui entregar e o cliente desistiu no meio? Sim, sim. Então, começou a se analisar o porquê que se perdia. E a organização gastava muito em atrair clientes, mas não concluía a venda. Não fazia a entrega plena. É como se você tiver, assim, tipo, um site do tipo Netshoes e vender um monte de tênis, mas realmente as pessoas receberem o tênis em casa e botar o tênis no pé, Sim. não é realmente o efetivo. Mas durante o processo tem tênis que foi devolvido, tênis que foi perdido, tênis Avaria, tem um que não monte sei de o que e coisa. tal, e cliente insatisfeito. Então a gente focou muito em mover isso tudo para fazer o processo pleno, né, que é o perfect order, né? Sim. É o pedido perfeito. E isso, o processo o escritório de processo foi fundamental nesse. Então, eu acho assim que o escritório de processo que está ligado no negócio é o melhor indicador, tá? Eu acho que esse é o ponto. Que aquele escritório que está lá fazendo o cartório burocrático e tal, que não está muito Deus me ligado. livre. Ah, Ela trouxe mais ela colocou aqui, o nosso é atuar nas principais dores. em projetos estratégicos, mas ainda não conseguimos definir como medir os resultados do escritório. É complicado porque você tem que medir, na verdade, o resultado das instâncias que você está atuando. Aí é que é o grande problema. Eu acho que você tem que trabalhar mais um pouco de análise do as-is hoje, tirar uma foto hoje, trabalhar nesses processos e demonstrar que depois de, sei lá, 3 meses, tá? 3 meses até é uma coisa muito longa, tá? Você conseguiu atingir tantas coisas. Exatamente. Tá? Então, aquilo, pega o Ciboc lá que vai ter isso aí, tá? A modelagem as-is, aí a análise você vai ter. O Gart é um cara. Fala o curso do Gart, que o Gart é muito bom Ele nisso fala aí, tá? muito bem disso. Então, tirar uma fotografia do as-is, como tá, como é que estão as dores hoje, isso aí é uma coisa difícil de fazer, porque geralmente você não tem os indicadores, as pessoas não querem mostrar suas ineficiências, então você não consegue medir a situação atual. Mas se você não tiver a missão da situação atual e você fizer um monte de melhoria, você não vai conseguir demonstrar a melhoria depois. Exatamente. Tá? Ó, a Deca, excelente pergunta. A Deca tem um curso de escritório de processos. Ela vai até lançar um curso digital. Te convidou a Deca para vir aqui, ela não veio, né? Vamos falar com a Deca depois. Mas, Deca, acho que é dia 26, ela vai fazer uma live sobre escritório de processos. E ela tem um curso sobre escritório de processos que é bem bacana. Aí, bem bacana, Karina. Depois você dá uma olhada lá na Deca. Aí, é legal. Pergunta 2, olha aí. Ó. Estamos chegando no final aqui, porque a gente tem que entregar a sala aqui, pessoal. Na opinião de vocês, qual a melhor estratégia para eliminar gap entre os times de desenvolvimento e equipe? Eu tenho a resposta. Vai lá, não. Vai você, vai lá. Cara, trabalhar junto, né? Aí, aquela história. Inclusive, está aqui, ó. Eu coloquei isso aqui na primeira página do Roadmap, eu acho que é interessante. Eu botei... a gente vai ter resposta um pouco diferente, mas assim, acho que no fundo é igual, mas tá aqui, ó. Tá aqui essa frase aqui, ó. Tá? É botar as pessoas na mesma mesa. Tá? Exato. Só que, como é que aumenta aqui? No Windows eu não sei como é que é. Aqui, ó. Então, o trabalho da Roadmap é internalizar esse conhecimento dentro da organização, tá? Para que a área de negócio e TI trabalhem juntas, na mesma mesa, com times ágeis para acelerar a transformação digital com independência e governança própria. Não contratando uma empresa para fazer por você, tá? Então, eu já participei de muitos trabalhos com isso e eu entendo que você tem que ter a sua empresa... Já aconteceu, não vou dizer o nome das empresas, mas eu me lembro, no primeiro dia do squad, duas pessoas de um departamento tal foram destacadas para aquele squad. E eles estavam lá discutindo, assim, eles não me conheciam, eu cheguei na sala, assim, eles não me conheciam, eu fiquei ouvindo eles falar. Aí um dizia pro outro assim, cara, isso aqui tem futuro, cara. Eu sei que
incerto, mas aqui eu acho que vale a pena a gente investir. Então, eles foram destacados das áreas, que eles são os subject matters, né? São os caras que conhecem do negócio. Por quê? Porque eles são realmente os caras que conheciam do negócio e foram para o SPED trabalhar com o pessoal técnico para criar um produto digital, que é o processo ponto a ponto automatizado. Esse processo deu tão certo que eles subiram, hoje são gerentes até da empresa, tá? Então, aquilo que eles estavam falando, que era incerto para eles, aconteceu. Então, tem que tirar essas pessoas lá daquela mesa que o cara tem lá e tal, e botar elas numa mesa... eu não vou dizer aqui, mas tem algumas empresas que chamam isso de jornada. Tem outras que chamam isso de squad. Porque aí tem umas que dizem que squad já é ultrapassado, tá? Aí tem caras que chamam de mesa mesmo, tá? Que eu sou da mesa tal. Que é tipo projeto tal. Mas não é nome projeto, é mesa. Tem umas que são da jornada. Jornada eu acho mais bacana, porque jornada dá uma ideia de nunca vai terminar, né, cara? É uma journey, né? Então, eu acho que é isso aí, cara. Não sei se eu respondi. Não, acho que respondeu. E assim, dependendo da cultura da empresa, né, tem cultura que não tem essa visão de squad, não tem cada um no seu quadrado. Então, o que você pode fazer? Você pode trabalhar... Cara, eu faço isso há 12 anos, que é a facilitação de grupos. Então, você junta todo mundo numa sala, e você vai conduzindo via facilitação de grupos para você chegar num objetivo. E aí faz todo mundo trabalhar em conjunto. Então, assim, isso até é um dos meus orgulhos, assim, em 2016, por conta desse trabalho de facilitação de grupo, implantando escritório dentro de uma empresa pública, teve um evento chamado GovLab, que fui condecorado como dos 30 servidores empreendedores da administração pública no Brasil, rapaz. Empreendedor interno, né? Legal, porque quando você trabalha facilitação de grupo, você junta todo mundo. Cara, a gente conseguiu desenhar identificar todos os processos da cadeia de valor em um dia. Juntou todos os gerentes da empresa e a gente foi fazendo uma série de perguntas, colocando esses caras para trabalharem juntos em pequenas mesas. A gente conseguiu definir uma cadeia de valor em um dia. Coisa que, num processo normal, demoraria aí, sei lá, 3, 4 meses. Então, fazer as pessoas trabalharem juntas, hoje... Teamwork, né? Exatamente. Ele deixa de ser um desafio e passa a ter que ser objetivo. Porque senão não vai funcionar. O DevOps, né? Isso aí. O cara fez já o roadmap, sabe o que é. Olha aí a Karina, muito obrigada. Valeu. Valeu, Karina. Trabalho em parceria é uma solução. É isso aí, Rodrigo. E então a gente já está indo para os finalmente. Rapaz, a gente já está, daqui a pouco vamos bater aqui na porta. Então eu vou compartilhar aqui com vocês, ó. Amanhã a gente vai estar. Vai vir aí, cara? Vou estar aí. Opa, legal. Então, agora tem um site aqui da Camunda, antes era do Meetup, né? Então eu estou ajudando aqui a Camunda nesse projeto aqui de On the Road. E aí nós temos aqui o Brasil, ó. Tá? Nós temos o capítulo do Brasil, que é eu que lidero aqui, e tem uma frase bem legal, que é o que nós fazemos, ó, inovação aberta, Open Innovation, tá? Então, convido todo mundo aí a participar aqui do Rio, ou quem quiser, pode participar online, né, nesse mesmo canal aqui, que eu estou usando, e faço interações lá, vai ter umas palestras bem legais. Amanhã vai ter o caso do Dallagnol, que é o Samuel da Globo, o Rodrigo também, vai ter o pessoal da Login, da Keep4U e o Félix. Então tá aqui a agenda, 9 horas aqui, começa de manhã aqui na Spaces aqui. Vai ter também essa mesa redonda, vai ter o Félix remoto e o estudo de caso. Tá? 2 horas aí de evento, amanhã de manhã. Quem não puder, né, vai ficar gravado, aí pode participar depois. Olha o Joaquim, parabéns, valeu, Joaquim. Aí o Fábio, esses caras aqui são os nossos. Valeu pela iniciativa. É isso aí, pessoal. Vamos concluir, então? Bora. Considerações finais aí, cara. 2 minutos. Considerações finais, gente. Então, olha, acho que a automação tem um monte de desafio, né? Que, no fundo, converge com todos os desafios da gestão de processos, todos os desafios de melhorar processos. Converge muito com tudo isso. Então, assim, hoje, para mim, foi um bate-papo bom pra caraca, Maurício.
Eu costumo dizer assim, eu sou fã do Maurício, gente, então falar de automação aqui com ele, falar de gestão de processo é muito bom. Então, cara, valeu pelo convite. Obrigado. Obrigado. Vamos fazer outras aí. Vamos fazer outras, né? pô. Que pena, cheguei agora. Fala aí, Nelson. Legal, cara. Foi legal mesmo, né? A gente bateu um papo, 2 horas, né, cara? Pô, a gente podia ficar 2 horas, assunto pra caralho, cara. Dá para fazer um assado aí, assistir completo, gostei, vou seguir o seu blog, Maurício. Obrigado, cara. Segue meu canal. Aí a história é aquela, né? Clica no sininho. Vamos botar na agenda aqui. Clica no sininho, tapa na sineta. Né? Aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, aperta o like, coloca um comentário para saber que esse conteúdo é relevante. Isso aí. Aquela história. Tá aí a agenda do evento. Tá? Então, participem aí amanhã. Tá? E aí a gente vai concluir, porque aqui a gente vai ter um hard stop. E eu acho que em 10 minutos a gente desmonta aqui toda a parafernália que a gente criou de luz aqui. E aí entregar aqui a sala para Regos. Valeu, pessoal. Muito obrigado. E fiquem atentos aí às coisas que a gente vai trazer aqui no canal. E quem não se inscreveu no Instagram do Emerson aí, entre no Instagram dele. Lá, ó, né? Emerson M. Dantas. E no YouTube, Nerd de Processos. Nerd de Processos. Esse cara é bom. E quem é seguidor aí do Emerson, que quiser seguir Maurício, assistir minhas coisas aí no YouTube e também no LinkedIn, será bem-vindo. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A ideia aqui realmente era trazer conteúdo bem fragmentado, bem... Olha, eu nem olhei para a lista, cara. Cara, nem eu. A gente foi conversando, foi falando. Ó, a lista tá aqui, ó, de coisa. E eu nem olhei para... Mas legal, acho que assim que é bacana, né, cara? A gente se preparou todo aqui, preocupado com a coisa e tal, né? Valeu! Então, vou ter que apertar esse botãozinho vermelho aqui de encerrar a transmissão. Amanhã eu vou apertar no Start Broadcast novamente aqui, às 10 da manhã. Um abraço, até mais. Tchau, gente. Tem que desligar lá. A bateria é fraca ali, cara.